Pra infelicidade de muitos, estou aqui de novo para comentar de Bleach. Não apenas comentar, como apreciar as maravilhas de personagem que são os Capitães da Gotei 13. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Nessa aqui eu vou falar dos Capitães das divisões de 1 a 6. E na segunda eu vou falar dos Capitães de 7 a 13. Antes de começar, eu só queria deixar aqui meu agradecimento aí ao Andrew Kiyoha. O moleque é simplesmente uma máquina. Divulga, edita e posta todo dia, tá doido? O cara é muito foda, o cara é demais. E o outro também que eu queria falar dele aqui, agradecer, é o Art Cypher por ter feito esse banner maravilhoso aí que reflete toda a minha personalidade e charme. Muito obrigado aí aos dois. Primeira divisão. Genryusai Shigekuni Yamamoto. O cara é brabo, casca grossa e poderoso, ou pelo menos era pra ser. Ele já começa falando que em 1000 anos não nasceu nenhum Shinigami capaz de superá-lo, tendo ele a Zanpakuto mais forte do elemento fogo. Mesmo assim, puta que pariu, todo mundo que lutou contra ele no cânone fora dele arrumou um jeito de selar essa porra de Zanpakuto. Tô começando a achar que o problema na verdade é a falta de Zanpakutos de fogo, já que as duas outras que a gente viu foram a do Ishin, que se aposentou precocemente por 20 anos, e a Hinamori, que, bom, eu acho que eu não preciso falar muito, né? Isso sem falar nas estratégias de bosta que o velho usa, mesmo sendo comandante veterano de guerra. Sério, que porra foi essa de prender o Aizen no círculo de fogo? Não era mais fácil só tostar todo mundo lá dentro de uma vez? E depois ele ainda se fode pra própria Zanpakuto, pra proteger uma cidade vazia e um monte de capitães pra que ele não dava a mínima desde o começo. Uma curiosidade bacana a se adicionar é relacionada ao seu pseudônimo, Genryusai. No passado falam que por causa da cicatriz ele era chamado de Eijisai. Como podem ver, o primeiro kanji de fato é parecido com o formato da cicatriz, esse risco em diagonal meio torto. Depois de sofrer o golpe do Sasakibe, começaram a chamar ele de Jujisai. Juji, que tem o formato de uma cruz e pode significar justamente cruzado em japonês. O Sasakibe acha o nome meio Noggers, então ele substitui por Genryusai. Genryu, que era o nome da escola fundada pelo Yamamoto, e Yamamoto, e que tem como significado origem de algo contínuo ou nascente de um rio. Não encontrei um significado fiel ao sufixo sai, mas pode significar virtuoso, dotado ou prestigioso. Também serve como sufixo para quando você diz a sua idade. Antes que algum especialista em kanji da internet venha comentar algo, saiba que eu sou leigo no assunto, e a minha única especialização nessa vida é falar merda não comprovada. E outra infeliz curiosidade é que o seiyuu da série original do Yamamoto, Masaaki Tsukada, morreu em 2014 aos 75 anos, sem ver a volta do anime. Descanse em paz. Segunda divisão. Basicamente, a terceira personagem mais odiada pelo Kobo, ficando atrás somente da Orihime e da Momo. A Soifon só existiu na obra basicamente para passar sufoco e encher o papo na hora de falar que é foda. Sério, ninguém foi com a cara dela desde o primeiro episódio que ela apareceu com destaque, que foi lá na execução da Rukia, onde ela tava macetando a Yoruichi na porrada. Infelizmente, naquela ocasião, o roteiro exerceu seus superpoderes, para fazer parecer que a Yoruichi sempre esteve 20 passos à frente dela, sem nem mesmo ter uma Zanpakuto. E falando em Zanpakuto, puta que pariu, Kubo, você deu uma Shikai ultra pelona pra uma semifigurante e fez ela não funcionar em absolutamente ninguém, além daquele fração randola do Barraga. A Yoruichi levou 2 dedadas da Soifon e não morreu, o Aizen levou 2 dedadas da Soifon e não morreu, o Barraga não deixava ninguém chegar perto por causa da Réspera, então também ele não levou a dedada. O BG9 simplesmente levou a dedada, mas era imune porque sim. Como que alguém pode ter tanto azar de pegar os únicos inimigos que são imunes ao seu único ataque ultra pelão? Parando pra pensar, você também tem o Ryu, né? Então deixa quieto.
Depois, você me dá uma Bankai quase inútil pra personagem. Sério, você deu uma bomba nuclear pra alguém que se mostrou no stealth no combate corpo a corpo. É a mesma coisa que colocar asas a jato na porra de um pombo. Mas uma curiosidade bacana é que no final da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, quando ela domina completamente o Shunko, ela obtém meio que um elemento para ele, que no caso da Soifon é o vento. O que é bacana, porque considerando que o Shunko completo da Yoruichi é do elemento elétrico ou raio, isso faz um paralelo com a mitologia japonesa, já que Raijin, deus do trovão, e Fujin, deus do vento, são parças. Outro infeliz fato é que a seiyuu original da Soifon, Tomoko Kawakami, morreu de câncer de ovário em 2011, sendo substituída do episódio 206 para frente por Roku Kuwashima. Descanse em paz. Terceira divisão. Ok, aqui era pressuposto que eu falasse do Gin, mas como ele é meu personagem favorito do anime e eu acho que tem muito mais a se aprofundar na história dele, eu vou dar um migué aqui e falar de outro cara. Ele mesmo, Rose. Ou, no japa, se preferir, Hojuro Otoribashi. Meu Deus! Se o Kensei não existisse, eu ia falar com toda certeza que esse é o capitão mais inútil da Gotei 13. Sério, o cara no máximo matou uns 5 Guillians que nem arrancas eram ali e o Yamamoto já meteu o louco falando: "Os caras são brabos, podem voltar, voltem aos seus postos de capitão." Esse bostinha de Vizard foi completamente solado na luta contra o Stark. E humilhado de todas as formas existentes pelo fodendo Mask de Masculine na Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Puta merda, o cara começou a luta solando. Mas é óbvio, o único usuário de Genjutsu de Bleach que ainda consegue fazer alguma coisa é o Aizen, de tão merda que são essas habilidades. Se era pra promover alguém com a Bankai tão bosta quanto a do Rose de volta pra capitania, promovia o Range de uma vez. E pra você que achava uma bosta o Ichigo perder a máscara com 11 segundos de luta, haha, meu amigo, você por acaso esqueceu que o Rose e o Love, com 100 anos de treinamento a mais, conseguiram impressionantíssimos 3 minutos de máscara? Não apenas isso, mas eles gastam esse tempo para derrotar os Gillian Bucha. E quando chega o Stark na luta, é óbvio que eles vão tirar, afinal, eles são super-heróis, não é mesmo? Quarta divisão. Yachiro Nohana, ou Hetsu Nohana, outra personagem extremamente judiada pelo roteiro. Desde a primeira piadoca com o fato de ela ser meio sombria, já dava pra ver que tinha parada errada ali, meu irmão. Ainda assim, ninguém além de mim achou essa revelação meio atrasada. Tipo, já dava pra entender que ela era braba, quando ela foi a única capitã que descobriu a farsa da Kyoka Suigetsu por conta própria. O Aizen, que na época provavelmente não tancava, nem perdeu tempo depois disso, já foi sacando a fitinha de teletransporte. Fitinha essa que nunca mais foi usada na história do anime e a gente nem sabe de onde caralho essa porra veio. Enfim, sabe-se lá por que também na saga Arranca, o Yamamoto decide que é uma ideia inteligentíssima mandar a capitã do esquadrão de cura pro meio da base inimiga. Quem tiver na batalha de Karakura vai ter que se virar com o xarope e muita fé. Sério, nem pra trazer o deus Hanatário essa porra desse velho prestou, levando esse Van Damme loiro frouxo aí no lugar. Voltando a falar sobre a Nohana, porra Kubo, os Ezequias foram completamente desperdiçados. Eu te pergunto, na moralzona, qual era a necessidade de fazer eles fugirem da Unohana pra literalmente jogar eles no lixo contra o Renji e a Rukia? Na minha opinião, teria sido bem mais interessante ter visto a Unohana macetando um monte randola de arrancas enquanto revela sua verdadeira face, do que ver os personagens que a gente já conhece batendo neles numa sequência de ação completamente esquecível.
Quinta divisão. Novamente, era pra eu falar do Aizen, mas ninguém aqui merece participar mais desse vídeo do que Hiraku Shinji. O cara tem uma primeira aparição braba, e a luta dele com o Green Joe é absolutamente foda das fodas, ficando no meu top 10 lutas de Bleach. Você fica ansioso pra ver uma revanche poderosa dele com o Aizen, já que nem Shikai ele usou pra esmirrilhar o Green Joe na porrada. Infelizmente, a alegria de pobre dura pouco, e os Vizers estão devendo até as calças pro Banco do Brasil nesse ponto. A Shikai do Shinji na teoria seria foda pra caralho, invertendo as noções de cima, baixo, esquerda, direita, frente, trás e todo o resto. Infelizmente, ela tem os counters mais retardados que eu já vi. O Aizen literalmente usa uma Uno Reverse Card contra a Uno Reverse Card do Shinji, usando a Kyoka Suigetsu para inverter os sentidos do Shinji para que a inversão dele seja reinvertida contra o Aizen, deixando os sentidos dele normais de novo. Eu também boiei um pouco nessa parte, não vou mentir. O outro counter dele foi a Bambieta, que ao notar que não conseguia saber se ele estava em cima, embaixo, atrás ou na frente, só explodiu todos os lados de uma vez. Ignorante, mas bem funcional. Entretanto, eu te pergunto, de que adianta você ter uma habilidade ilusória se você tem que ficar colado no inimigo para ela funcionar? A Bankai dele nem vale a pena comentar, literalmente inútil em 90% dos casos. É tipo aquela coisa que parece muito útil, mas numa situação muito específica. E tá na mão do personagem que não vale a pena. Me recuso a fazer qualquer tipo de trivia desse bosta também. Sexta divisão. Aqui, infelizmente, eu vou ter que cessar um pouco as minhas críticas. Byakuya é um dos melhores, mais bem desenvolvidos personagens da obra. A relação dele com a Rukia, o passado dele com a Hisana e até o papel antagônico dele em relação ao Ichigo durante o arco da Soul Society são incrivelmente memoráveis. Suas lutas estão entre as melhores do anime, não à toa ele é meio que o boss final do segundo arco. O que mais me agrada no Byakuya é o estilo de luta dele. Repara só, alguns capitães como Hitsugaya lutam usando apenas o poder das suas Zanpakutos, outros lutam com Kidous, como Aizen, e alguns se apoiam somente nas suas habilidades brutas na espada, como Zaraki e o Ichigo. O Byakuya não, ele taca até a mãe dele nos inimigos se isso for resolver, tanto que na parte de técnicas dele na Wiki de Bleach é uma das mais tensas que eu já vi. Mas é claro, até mesmo ele não tá imune a críticas nesse canal. Uma coisa que chama atenção no arco da Soul Society é quando ele maceta o Ganju na porrada. Pra quem não se lembra, depois que o Ganju disse ser um membro da família Shiba, o nosso amabilíssimo Byakuya se desculpa, não por ter batido em um nobre, mas sim por não ter batido forte o suficiente. Esse ódio todo do Byakuya pela família viva do Ichigo provavelmente cai todo na conta do Ishin, que simplesmente deu o pé na capitania da 10ª divisão só de meme. E pro Byakuya, que quase fez um churrasco da própria irmã por causa de blá 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 honra, blá 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 orgulho, blá 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 lei, uma coisa como o capitão fugindo do serviço por causa de mulher é um puta crime. Sem contar no nepotismo reverso que ele faz, sempre evitando que a Rukia suba para a posição de oficial da 13ª divisão através de uns papos estranhos aí com o Kitaki. Porra, Byakuya, o seu tenente é o Renji. Você não tem moral nenhuma de dizer quem deve ou não subir para a posição de oficial.